Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo traficante, comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema político caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos justiça e todos esses criminosos presos. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, hoje, dia 25 de março do ano de 2025. A seguir! Muito bom dia. Bom, deixa eu só colocar aqui as coisas em ordem. Então vamos lá? Muito bom dia. Hoje, 25 de março, hora 7h51. Temos já o posicionamento das características estabelecidas conforme já projeção de atitudes, né? Então, nós estamos vendo que o procedimento desta ORCRIM Foro de São Paulo continua estabelecido para o crime persecutório elaborado pela ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, em 17 países, 10 de fronteira seca no território da República Federativa do Brasil, narcoterroristas, e 7 países do Caribe. O embate, chegamos a um cessar-fogo na Ucrânia, então já está definida a posição na região. Há conflito eminente nuclear e aqui no Brasil, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal está engajado a querer o confronto com a aliança da NATO, OTAN e Pentágono. Então, no momento, todas as provisões de material de guerra estão sendo já estabelecidos no campo do território em disputa. A cabeça do cachorro, Roraima. O posicionamento em Iguacibo, no Canal do Panamá, na fronteira com o México, na fronteira com a Colômbia,
todos engajados já no monitoramento e estabelecendo diretrizes para o Exército, a Marinha e a Aeronáutica da República Federativa do Brasil. O contingente já se encontra em posicionamento. Devemos referenciar e divulgar que o crime de traição à pátria está estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. É uma organização criminosa, uma máfia já estabelecida. Eles simplesmente estão levando o rito a um procedimento de enforcement, mas isso já é considerado crime, porque é uma corte do narcoterrorismo mundial. Eles têm procedimentos iguais em 196 países. É uma organização criminosa, muito grande. E deixaram todos os seus delitos já para estes delinquentes que se encontram foragidos no Japão, no Vietnã, e aqui deixaram, vamos dizer, os que estão procedendo no crime continuado. É um crime internacional. Quanto mais houver manifestação ou enforcement, estarão elevando a sua dosimetria por crime internacional. É um default comprovado, mais de 600 bilhões. Esse dinheiro desapareceu, 600 bilhões. Ou seja, o dinheiro que era das emendas PIX, tudo isso, não existe mais. Levaram esse dinheiro. Então eles estão jogando como as últimas cartas. Mas eles estão sozinhos. O Putin não está interessado. A China, muito menos. Porque o conflito, ele é nuclear. E vocês aqui estão lutando por migalhas. E todos vão segurar 196 países. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Meu Pix de sobrevivência, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Plataforma Mercado Pago, Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Mercado Pago é o banco. Por favor, se puderem nos ajudar, agradecemos. Temos que pagar, por incrível que pareça, o telefone. Por favor, nos ajudem e agradecemos no fundo do coração a todos vocês. Hoje, 25 de março, 7h58. O Pleno do Supremo Tribunal Federal é um tribunal de exceção. É um tribunal apócrifo da cleptocracia do crime,
que se empoderou, rejeita a tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional. Ele não procede perante a lei. Ele afastou a Constituição e se transformou no Tribunal de Exceção. E quanto mais eles insistem, mais a dosimetria internacional os caracteriza. É com vocês mesmos, todos conhecidos. Viralizem isto. E para a Marinha Aeronáutica, e o Exército, meu respeito e admiração. Estamos já em posição. Já estamos no território. Procederemos de imediato, conforme os procedimentos em sequência. Estamos observando todos. Viralize isto o máximo possível. 25 de março, 8 horas da manhã. Boas. No momento, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, na figura de o seu sósia, se encontram com o imperador Hirohito e a imperatriz. Ele está passando na frente do Hirohito e a Janja não fica do lado da mulher do Hirohito. Vamos dar uma olhada. Bom, e você acompanha ao vivo a cerimônia de boas-vindas do presidente Lula no Palácio Imperial. E além desse encontro com o imperador, o presidente Lula também tem agenda com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e encontro com empresários. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou com a imprensa após chegar ao Japão e destacou a expectativa positiva para bons negócios com o governo japonês e empresários. Hoje são mais de 700 empresas que investem no Brasil e isso é muito importante para a gente poder cada vez mais ampliar a nossa parceria comercial. Então vamos iniciar essas reuniões bilaterais, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para fazer com que a gente possa apresentar ao longo da semana toda a nossa carteira de opções de investimentos, para que os investidores japoneses, o governo japonês, possa avaliar um conjunto de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, ampliar a nossa parceria no agronegócio e fazer com que a balança comercial brasileira com o mercado japonês possa ser ampliada nesses próximos 5, 10 anos. Essa é a estratégia do governo do presidente Lula, além de todo o carinho que a gente tem pelo povo japonês, pela sua história e, sobretudo, pela sua cultura. Você acompanha com a gente ao vivo, direto de Tóquio, no Japão, a cerimônia de boas-vindas do presidente Lula, que chegou agora há pouco ao Palácio Imperial. Já é manhã de terça-feira lá no Japão. Esse é um primeiro momento dessa cerimônia e a gente continua mostrando para você como se dá essa recepção ao chefe de Estado. Lá no Japão, essa cerimônia acontece apenas uma vez por ano. Então, o presidente Lula é o chefe de Estado que está visitando o Japão em 2025. Essa cerimônia, com essas honrarias, não se repete no mesmo ano. Bom, o objetivo da visita do presidente Lula é fortalecer os laços e avançar nas relações entre os dois países. E em 2025, Brasil e Japão comemoram 130 anos de relações diplomáticas, que têm ganhado novo dinamismo com a agenda de visitas de alto nível, como essa que a gente está acompanhando agora, e avanços em iniciativas como a isenção recíproca de vistos para viagens de curta duração. O presidente Lula, pelas redes sociais,
enfatizou que essa parceria histórica se fortalece rumo a um futuro de inovação, crescimento e novas oportunidades. E como a gente já falou aqui, essa é a 5ª visita do presidente Lula ao Japão, mas apesar de ser a 5ª, é a primeira visita de Estado, a primeira visita oficial com todas essas honrarias que a gente mostra ao vivo para você agora aqui no canal Gov. O presidente agora se encaminha para esse pátio para receber aí as honrarias que a gente mostra para você agora. E vale lembrar que o Brasil tem a maior população nipodescendente fora do Japão. Essa população é estimada em mais de 2 milhões de pessoas. E o Japão abriga a 5ª maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 211 mil pessoas. O presidente, nesse momento, passa em revista as tropas japonesas e também vai ser executado o hino nacional do Japão e do Brasil. Eles estão posicionados ali para ouvir os hinos.
Você acompanha ao vivo a cerimônia de boas-vindas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Japão. Ele está aí no Palácio Imperial japonês, acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Eles acabaram de acompanhar a execução dos hinos do Brasil e do Japão e segue a cerimônia. Nós mostramos para você ao vivo aqui no canal Gov. No Japão, 12 horas de diferença, já é manhã de terça-feira. Você acompanha ao vivo o presidente Lula passando ali em revista as tropas no Palácio Imperial do Japão. O presidente foi recebido agora há pouco na porta do palácio pelo imperador Naruhito e sua esposa Masako. O presidente Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, mas agora ele caminha ali acompanhado de um representante ali das Forças Armadas do Japão, passando em revista as tropas. Essa visita de Estado, que é a primeira que o Brasil faz ao Japão, apesar de ser a quinta vez que o presidente Lula está no Japão, é a primeira visita com as honras de Estado, visita oficial, e o objetivo, segundo o governo, é impulsionar setores prioritários, além de novos setores na relação diplomática que já completa esse ano 130 anos. A expectativa do governo brasileiro é a abertura do mercado japonês para produtos como carne bovina e suína in natura. Também há expectativa de avanço na discussão das relações entre Mercosul e Japão e em oportunidades para investidores japoneses, ampliando as parcerias público-privadas. A gente mostra para você agora ao vivo essa cerimônia de boas-vindas que marca o início da agenda oficial do presidente Lula no Japão. Nessa visita de Estado, o presidente Lula terá uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e vai participar também de um encontro com cerca de 500 empresários. Esse encontro é realizado pelo Itamaraty e pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Você acompanha, então, aí
a cerimônia de boas-vindas que marca o início de toda essa agenda oficial do presidente Lula ao Japão. Ele está ali acompanhado da delegação japonesa, né, do governo japonês, e o presidente também está acompanhado de vários ministros e parlamentares do Brasil a essa viagem oficial. Ele agora faz os cumprimentos ali aos japoneses. Olha, você acompanha aí a homenagem feita pelo Japão a esses 130 anos de relações com o Brasil. Eles tocam aí com a banda Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, enquanto o presidente Lula faz os cumprimentos ali ao governo japonês, aos representantes do Japão. Portanto, essa é a cerimônia ao vivo que a gente traz para você de boas-vindas do presidente Lula e de toda a comitiva brasileira à visita de Estado ao Japão. Vamos ouvir mais um pouquinho da Aquarela do Brasil. Você acompanha ao vivo as imagens da cerimônia de boas-vindas ao presidente Lula, direto do Palácio Imperial no Japão. Essa cerimônia começou pontualmente às 9h20 da manhã, horário do Japão, e 9h20 da noite, horário aqui de Brasília. Ao som aí de música brasileira, como uma homenagem, né, pela recepção ao presidente brasileiro. O presidente se retira agora da revista As Tropas e de alguns cumprimentos feitos ali no pátio do Palácio Imperial, e a gente mostra tudo aqui ao vivo para você. Bom, você acompanha com a gente ao vivo, direto de Tóquio, no Japão, a cerimônia de boas-vindas ao presidente Lula, que chega ao Palácio Imperial. Esse é um primeiro momento dessa cerimônia e a gente volta em instantes com mais informações e com os cumprimentos do imperador à delegação brasileira. Bom, eu espero que vocês tenham assistido. E entendam, hoje, dia 24, segunda-feira, 24 de março de 2025, horário 21h41, não há autoridade para receber as autoridades do
Pentágono, NATO, OTAN, que se encontram já cercando o Caribe, o Atlântico. Não há autoridade vigente na República Federativa do Brasil. Há uma força-tarefa encarregada pela Interpol, pela Europol, pelo FBI, por 60 agências de inteligência, a captura imediata. Já foram autorizadas as autoridades do Japão, as autoridades do Vietnã, das Filipinas, de toda a Ásia. Não há possibilidade de não cumprir as determinações da Corte Internacional, do Tribunal Penal Internacional e de as autoridades engajadas nas investigações da trama mundial projetadas nas dependências da ONU, todos já com provas irrefutáveis. As medidas são para evitar a Terceira Guerra Mundial, posto que todo o sistema financeiro mundial ele está sendo monitorado pelo manuseio de capitais que estão sendo transferidos nestas poucas horas, a partir da 0 hora de Brasília. Então todo o capital dos ministérios, eles estão sendo transferidos para contas no estrangeiro, o qual representa um default internacional elaborado pela OCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Estas medidas, elas não estão estabelecidas no sistema SWIFT. Estão sendo projetadas pelas fintechs, outorgadas pelo ministro da Fazenda, pela Anatel. O delipêndio aos ministérios, 38 ministérios, a terem suas contas remanejadas para o estrangeiro, estão sendo monitoradas. É um procedimento já pré-estabelecido, ao qual efetiva, através do Common Law, Organização para o Delipêndio, para a Instabilidade Mundial, pelo Civil Law, contumaz default entre 196 nações, com os seus bancos centrais estabelecidos pela organização, sediada na ONU. Todos estes procedimentos financeiros estão sendo todos auditados neste momento, 24 de março, 21 horas
e 46 minutos. Eles vão tentar, ficarão a madrugada inteira querendo transferir o erário e não terão possibilidade. As capturas destes capitais estão sendo todos colocados ao complexo do Conselho Nuclear, pelo Pentágono, pela OTAN, pela NATO, pelas forças de coalizão, que em tempo de guerra mundial todos têm a supraconstitucionalidade, superam a Constituição dos seus estados, dos seus países, e passa a ter a lei das Forças Armadas de cada estado com sua lei Loman de defesa à soberania das suas fronteiras, à proteção da fauna, da flora e da água e do povo. Então, passa as Forças Armadas de 196 países a estabelecer a administração cívica jurídica mundial. Estamos já no embate nuclear. A qualquer momento, as bombas nucleares se farão visíveis no Iêmen, no Irã e em outros lugares. Maiores informações, entraremos em contato. Quem fala é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga, arbitragem internacional. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiapano, com 2 P de papai, ANO, @gmail.com, repito, é meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com. Plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Fiquem com Yahushua Homer Rushheim. Já se encontra esclarecido que este impostor, Moacir, está se fazendo passar por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Já temos todas as provas irrefutáveis. Torno a repetir. Imediatamente, tirem das prisões os heróis da nação brasileira, que através dos seus currículos de combate ao narcotráfico, ao terrorismo, se encontram em enforcement de uma organização criminosa, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. As suas penas, elas são capitais: traição à pátria, intenção para o conluio do narcotráfico mundial, assassinato em massa, todos já com provas irrefutáveis. Proceder de imediato
Viralize isto! Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, viver em igualdade, com felicidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar. Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento,
verificava-se a live numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas 2 circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar
que meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa. Então, seria muito importante, e eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, falou hoje, nós não vamos fazer Vossas Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto ou na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, que inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão, desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado,
nem com a mãe, não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento, que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante, vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque, nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia, e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe, com o uso do comando militar, quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Eu assisti atenciosamente a cada minuto dessa sessão que aconteceu agora, nessa terça-feira de manhã, pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outras 6 pessoas. Nesse primeiro momento, as defesas tiveram ali um espaço para falar 15 minutos cada um defendendo o seu respectivo cliente. Então nós tivemos ali 7 advogados defendendo 7 pessoas que estão sendo acusadas pela denúncia do Paulo Gonet, fabricada junto com Alexandre de Moraes e a parte da Gestapo da Polícia Federal. Bom, o que eu percebi? Vou fazer um resumo aqui. O que eu percebi? E onde que eu estava apreensivo nesse dia de hoje? A defesa foi
foi dado à defesa 15 dias para preparar a defesa, né? Enquanto a acusação teve 60 dias. E eles tiveram um plano. O plano era muito simples. Dar a eles menos tempo para poder preparar uma defesa e soterrar eles de informação, arquivos inúteis. Só para você ter uma ideia, foram 40 mil arquivos, mais de 100 mil documentos que foram jogados de forma desconexa, totalmente embaralhados, para que os advogados de defesa tivessem o prazo de 15 dias para preparar a sua defesa. A expectativa da Suprema Corte, do Moraes e do Gonê, é que eles fossem incapazes de, em 15 dias, fazer uma defesa decente, que eles ficassem atordoados, mas isso não aconteceu. A verdade é que os advogados foram brilhantes hoje. Eu vou ser sincero, a defesa que cada um fez ali, sem exceção, foi simplesmente brilhante. Obviamente, cada um focando no seu cliente. Agora, a defesa que o advogado do Bolsonaro fez, ela se sobressaiu. Todas foram muito boas, né? Provando, ponto a ponto, como que não existe tentativa de golpe. Não é que eles não estiveram envolvidos, não existiu tentativa de golpe, não foi assinado nenhum documento, não foi dada nenhuma ordem. E não só isso, provaram que até agora os advogados não tiveram acesso a todo o material apreendido. Para você ter uma ideia, eles não tiveram acesso a todos os áudios e todas as filmagens das delações de Mauro Cid. Apenas os trechos que o Alexandre de Moraes decidiu que eles poderiam assistir. Então eles falam que eles estão lutando contra os melhores momentos da acusação, mas eles não podem ter os melhores momentos da defesa, que é onde eles podem tirar trechos de conversas dos acusados, dos seus clientes, e mostrar que a defesa está mentindo. Isso por si só deveria anular o julgamento. Só isso deveria ser o bastante para anular o julgamento. Então vamos lá, não tiveram acesso a todo o conteúdo, tudo que foi apreendido. Advogados que não tiveram acesso, por exemplo, aos celulares, às informações apreendidas no computador do seu cliente, para poder analisar se houve o contexto naqueles trechos que foram separados. Aqui. Naqueles trechos que foram separados. O advogado do Bolsonaro usou um termo que eu achei impressionante, que eu achei muito bom, que são os romancistas da Polícia Federal. Romancistas da Polícia Federal, porque o que eles estão escrevendo é uma peça de ficção, onde eles mesmos entram em contradição. Um advogado mostrou claramente que o PGR, o Gonê, ele entra em contradição quando ele faz uma acusação para uma pessoa, mas logo na frente da mesma peça, ele fala que aquela pessoa não participou de tal reunião ou que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela decisão. E o advogado fala uma coisa que é interessante: eu não preciso apresentar provas para os meus clientes. A peça de acusação é a prova de inocência. As contradições da própria peça de acusação, elas são bastantes para inocentar os clientes. Aí vem um detalhe que eu achei interessante. Não encontraram, na peça de acusação, não há nenhuma conexão entre os acusados e o 8 de janeiro. Zero, absolutamente nenhuma. A coluna vertebral de toda acusação é a delação do Mauro Cid, que teve 11 versões. E a última que eles aceitaram foi depois que ele foi ameaçado, e ameaçado de prender o pai, esposa e filha. Isso mesmo, pai, esposa e filha foram houve uma ameaça de perseguição através do judiciário do Alexandre de Moraes, e aí ele deu a versão que estava corroborando com a Polícia Federal, ou seja, foi invertido. Não é a delação ser feita e a Polícia Federal buscar as provas, não. A Polícia Federal chegou com a narrativa e o Mauro Cid simplesmente confirmou a narrativa da Polícia Federal. Mas a parte que para mim foi a melhor de todos é essa daqui do crime impossível, quando o advogado do Bolsonaro fala isso. Momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições.
Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Você entendeu? Para ficar bem claro, eles estão acusando o presidente Bolsonaro de um crime, de derrubar o presidente eleito, que começou em 2021 numa live, quando ele ainda era presidente. Então é como se ele estivesse dando um golpe em si mesmo. Isso também por si só deveria ser o bastante. Gente, nós estamos falando aqui do momento mais vergonhoso, do nível mais baixo que a Suprema Corte Brasileira já chegou. Sinceramente, esse dia de hoje entra para a história como a maior vergonha que a Suprema Corte já passou em toda a sua história. Eu fico imaginando os antepassados, né, os anteriores ministros do STF, se eles pudessem ver isso agora. A vergonha que eles não sentiriam em ver o que a Corte se transformou. E um detalhe que eu reparei. Boa parte da acusação contra o Bolsonaro envolve liberdade de expressão. Vou te explicar por quê. Eles estão falando que devido a uma live que o Bolsonaro fez em 2021, acarretou nas manifestações do 8 de janeiro, quando ele incitou as pessoas a desacreditar das urnas e tudo mais. Então, peraí. Então, a fala do presidente Bolsonaro incitou pessoas quase 2 anos depois, a irem para as ruas e fazer vandalismo? Então eles querem condenar ele por um golpe por causa da fala dele que causou uma consequência 2 anos depois para um grupo de pessoas à esplanada dos ministérios? É uma tentativa, mais uma vez, de responsabilizar a fala por atos criminosos. Então vamos supor, para você entender, se você grava um vídeo falando que você está indignado com o Lula, porque por causa do Lula os preços dos alimentos estão subindo, e daqui a uma semana alguém jogar um ovo na cabeça do Lula, você jogou ovo na cabeça do Lula. Você é responsável por esse ato antidemocrático se jogar um ovo na cabeça do Lula, porque em um momento você mostrou indignação pelas ações do presidente da República. Bolsonaro mostrou indignação com as ações do TSE, do STF, a população se rebelou 2 anos depois, ele é o culpado de tudo. Surreal o que está acontecendo no nosso país. Mas, para concluir, esse é o resumo, tá? Foi um momento de vergonha. Eu vejo que eles destruíram a acusação, o STF saiu dessa espancado, eles devem estar agora almoçando, preocupados. Obviamente o voto a gente já sabe, é tudo um teatro, não há justiça, mas que foi bom eles ali, Moraes, tendo que ouvir as pessoas destruindo tudo que ele fala para a imprensa e não tem ninguém para rebater, vale por si só. Então eu recomendo, se você quiser, tiver tempo, assista tudo, porque é um momento mais baixo da Suprema Corte Brasileira. Olá pessoal, boa tarde. São 12 horas e 25 minutos da terça-feira, dia 25 de março de 2025. Olha, eu e outros colegas, Dr. Wes, Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo, somos advogados de Felipe Martins no processo 12.100. No julgamento de hoje, com interesse direto do Felipe Martins, compareci juntamente com o Dr. Edson para acompanhar a sessão de julgamento, por ter um interesse direto. Chegamos lá 20 para as 9, 8h40, mais de 1 hora de antecedência do início da sessão. Foi colocado que eu não estava numa lista. Falei, mas eu não preciso de lista, eu sou advogado no processo. Qual é o processo que está sendo julgado? Processo 12.100, que tem 34 acusados. A pessoa da portaria prontamente compreendeu, anotou os nossos nomes e fez os devidos contatos e ficamos aguardando. Mas tem um antecedente. Por cautela, ontem nós ligamos para a secretaria da primeira turma, onde o processo está tramitando, e tratamos com o servidor Paulo. É isso, né, doutor Edson? Sim. Servidor Paulo. E, senhor Paulo, só para esclarecer, não precisa peticionar, porque todos os advogados da petição, que é o processo 12.100, dos 34 acusados, estão liberados, evidentemente. Aguardamos o máximo possível, até que eu estava lá já 1h20. Então eu quero rechaçar essa notícia de um jornal que disse que eu cheguei atrasado. Isso é mentira. Nós chegamos 8h40 no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando eu estou falando com a imprensa, uma repórter diz, olha, a sessão começou, já tem 7 minutos. Eu prontamente encerrei
e fomos para a entrada do prédio e realmente fomos levados até a segunda turma, onde tinham as cadeiras vazias. Mas aqui na sessão de julgamento, não é? Enfim, tivemos uma estratégia e eu consegui chegar na porta da primeira turma. Não deixar entrar. Falei, mas por que eu não posso entrar? Eu sou advogado do processo e as cadeiras estão vazias lá. Era visível que tinha cadeiras vazias, os senhores podem conferir com a filmagem. Foi a fala, agora eu vi no escritório, foi a parte final da fala do relatório do ministro Alexandre Moraes. Então, os senhores confiram aquela hora que ele parou, olhou o papel, que naquele momento, e veja quantas cadeiras tinha lá naquela primeira turma. Mentira para nós, evidentemente, de que estava lotado. Mas mesmo que estivesse lotado, nós somos advogados do processo, como um todo. E vejam que a primeira sustentação, questão de ordem que teve do advogado do presidente Bolsonaro, foi para que a defesa do Cid falasse em primeiro lugar. Quando o ministro Alexandre Moraes foi falar, o que ele disse? Olha, já rejeitei isso, inclusive no caso do Felipe Martins, e naquele momento já seria nosso direito pedir a palavra em questão de ordem para dizer que temos um procedimento de exceção, de suspeição, na mão do ministro Barroso, que não foi decidido ainda sobre a mesma matéria, não é? Então, é claro que eu, como advogado velho, tá certo? Velho de idade e velho de advocacia, né? De tempo de jurídico, eu jamais iria transigir com prerrogativa. Isso é prerrogativa do advogado. O que eu fiz foi, em defesa do Felipe Martins, em primeiro lugar, que é o meu cliente, mas em defesa da advocacia. Não é possível que a advocacia, a OAB, assista a tudo isso calado. Agora essa história de dizer, olha, não pediu para entrar, como assim? O advogado ele é comunicado dentro do processo. Deveria ter uma decisão do ministro Zanin, que é o presidente da turma, ou do relator dizendo, olha, os advogados que seus clientes não terão a denúncia analisada hoje, deve pedir credenciamento. Isso não existiu. Então eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, que não há necessidade disso. O processo é único. São 34 acusados num processo só. Então eu vou deixar esse esclarecimento e tudo que eu fiz faria novamente, se necessário, porque isso é defesa das prerrogativas. Se a OAB não defende as nossas prerrogativas, nós advogados temos que resistir a esse arbítrio. Isso não está correto. Entende, pessoal? Então, para o órgão de imprensa que disse que eu cheguei atrasado, qual foi mesmo aí? Vocês viram? Eu vou dizer o nome, foi Folha de São Paulo, pessoal da Folha e os demais, eu não cheguei atrasado. Nós chegamos 8h40, ok? E isso aconteceu já após as 10 horas. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz lá na porta, tá? E sim, não podia esquecer, fui preso em flagrante. Me prenderam em flagrante, sim. Fui levado lá para um corredor com várias seguranças, depois de uns 40 minutos, não sei se teve uma contra-ordem, o que aconteceu, mas eu estava lá tranquilamente para receber, passar pelo procedimento da prisão em flagrante. A única exigência que eu fiz, porque também é minha prerrogativa como advogado, foi que solicitasse a presença da OAB. Depois de um tempo, disseram que não ia ser lavrado flagrante, mas eu fui sim preso, recebi voz de prisão. A palavra do segurança foi, no corredor, doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre Moraes. Já tomou o telefone da minha mão. Aliás, e tomou do doutor Edson também. Aliás, nós estamos peticionando, mas, presidente Barroso, eu quero pedir a Vossa Excelência que preserve as câmaras, as filmagens do corredor onde eu fui preso. Preserve as imagens. Não deixe desaparecer como desapareceram lá no Ministério da Justiça. Eu vou levar isso às últimas consequências. E vamos ver se a OAB vai ficar ao lado do advogado que foi violado em sua prerrogativa, e portanto a prerrogativa, a defesa do seu cliente, ou se vai ficar mais uma vez ao lado do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar, desculpe a veemência, viu pessoal, mas isso é revoltante. Isso é um arbítrio sem tamanho, isso é revoltante.
Eu já publiquei o vídeo depois que meu celular apreendido foi devolvido, não pude colocar na hora, e vou fazer uma colagem aqui para vocês verem o que aconteceu lá na porta da primeira turma. Um abraço a todos, paz a todos. Nós chegamos aqui 8h40 da manhã. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está numa área federal e é a ordem. Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então, estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Atenção, notícia aí de última hora, pessoal, presta muita atenção que agora a política pegou fogo de vez. Tem julgamento aí de Bolsonaro, Alexandre de Moraes preparando o terreno, e é direita contra a esquerda, esquerda contra a direita, e agora é tudo ou nada. Nós vamos passar para vocês aqui todos os detalhes do que está acontecendo nesse momento e nesses próximos dias sobre o futuro da política brasileira. É isso mesmo. Nós vamos mostrar tudo para vocês a partir de agora, tá? Bolsonaro, Alexandre de Moraes, o STF aí com julgamento já correndo aí contra Jair Messias Bolsonaro, tá? Ao vivo aí o STF iniciou já o julgamento, né, que pode tornar Bolsonaro réu, e nós vamos passar todos os detalhes para vocês. Atenção, tá? É notícia de interesse público aí, nós vamos mostrar tudo para vocês. Já inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, fique ligado aí, porque as notícias são bombásticas o que vem por aí, tá? Então, iniciou-se o julgamento aí pela primeira turma do STF da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e outras 7 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado em 2022, tá? A PGR aponta que este núcleo crucial teria sido responsável por planejar o golpe, tá? O colegiado, presidido por Cristiano Zanin, reservou 3 sessões para analisar o documento. Tá? Então vai ser 3 sessões distribuídas aí, né? E se a denúncia for aceita, né? Se for tudo aceito aí, Bolsonaro e os outros acusados aí passarão a responder por um processo criminal na Suprema Corte, pessoal. Se a denúncia for rejeitada, a acusação será arquivada e tudo volta à normalidade, tá? A análise tem início com leitura do relatório e sustentações orais aí como previsto, tá? Jair Bolsonaro e os advogados aí, né, já estão todos a postos na primeira turma, aguardando o julgamento, né, os advogados todos, né, uma lista completa. O ministro Cristiano Zanin, né, dá início à sessão, ele apregou aí a PET, né, a petição aí 12.100 para julgamento, esclarece que primeiro será lido o relatório por Alexandre de Moraes, em seguida serão feitas as sustentações orais da PGR, né, Paulo Gonetti aí das defesas. A ordem observará
será, né, a ordem alfabética da denúncia, só passando para vocês um cronograma aqui, né, encerrados os debates, aí sim será iniciada a votação pelas questões preliminares, né, com o voto do relator e os demais, tá? Alexandre de Moraes iniciou daí aí o relatório, né, a leitura do relatório, na verdade, né? E Moraes lê então o trecho da denúncia, segundo a qual Bolsonaro, junto com Alexandre Ramegem, aí, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram aí o núcleo crucial, né, da organização criminosa, segundo as investigações, né? Cid, com a menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro. Então, tem tudo isso para acontecer, já aconteceu, na verdade, já está correndo, né? Depois, Alexandre de Moraes cita várias teses aí apresentadas pelas defesas, né? Alexandre de Moraes afirma que no último dia 13, após a apresentação das respostas pelas defesas dos acusados, bem como a manifestação da PGR, o ministro solicitou que o processo fosse pautado para análise da denúncia. Em meio a tudo isso, né, é possível ouvir gritos aí. Alexandre de Moraes olha, né, ele visualiza ali, mas continua o relatório. Não é possível entender aqui o que as pessoas falam, né, e vai correndo todo esse processo, tá, pessoal? Então, os acusados, né, a primeira etapa, né, será essa, de análise de denúncia por tentativa de golpe, enfim, né, tudo isso, né, com petições e junto com tudo isso, pessoal, Elon Musk, Congresso, Justiça e Eduardo Bolsonaro lideram aí algo aí muito forte contra Moraes nos Estados Unidos, tá? Então, é uma vitória grande, uma notícia muito boa que Bolsonaro recebe, né? Desde a posse, na verdade, de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, há 35 dias, o deputado federal Eduardo Bolsonaro já fez 3 viagens ao país em uma campanha de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de ofensiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que acusa de agir politicamente motivado contra seu pai. Então, tem muita coisa acontecendo, pessoal. Fiquem ligados que sai sentença já, né? E pode ser boa, né, para Bolsonaro, pode ser muito péssima para Alexandre de Moraes e pode ser péssima para Bolsonaro e boa para Alexandre de Moraes. Então é uma queda de braço aí que nós vamos acompanhar bem de perto aqui, trazer todos os detalhes para vocês aqui no nosso canal, tá? Pode ter risco, sim, de prisão de ambos os lados. Nós vamos atualizar vocês de tudo o que acontece, que vai acontecer aí nos próximos passos, tá? Lembrando que Eduardo Bolsonaro está na tentativa de organização aí para defesa de seu pai. A gente volta com mais informações a qualquer momento aqui no nosso canal com Plantão Urgente. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado,
com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.